tarde. Vocês estão me ouvindo? Bom, eu sou Nádia, sou psicanalista da SPID, e eu fiquei muito contente de intermediar essa mesa com duas colegas muito queridas, que é a Ninfa e a Cíntia. A Ninfa Paderneiras é psicanalista, membro titular da SPID e autora de literatura. E Cíntia Azevedo é psicanalista, membro associado da SPID, formada em letras e estudiosa de literatura e psicanálise. Ambas coordenam o seminário Conversa entre Literatura e Psicanálise. O trabalho que elas vão apresentar é o tema do seminário delas desse semestre, Metáforas e Metonímias. Como essas figuras de linguagem começaram na psicanálise, e nessa jornada elas vão falar sobre metáforas e metonímias do tempo. Nós vamos começar com a Cíntia online. Eu estou aqui. Então, queridas, obrigada pela apresentação, Nádia. Obrigada, Ninfa. Boa tarde a todos e todas que estão aqui nos prestigiando. Primeiro, eu queria muito agradecer a todos os membros e colaboradores que tornaram esses 3 dias de encontros possíveis, né? Paulo, Hudson na tecnologia, Ninfa e Edna nessa coordenação, mais as comissões. Eu queria agradecer a todo mundo e a todos que vieram nesses dias nos prestigiar. Esse seminário que a gente está no 4º ano já conduzindo juntas, é um seminário que a gente reflete sobre o que podem nos ensinar os escritores, em geral, de ficção, sobre a psicanálise. De que forma alguns autores da literatura brasileira e mundial, de todos os tempos, aprofundam e enriquecem as nossas reflexões sobre as experiências do comportamento humano, experiências psíquicas. E também de que forma alguns autores da psicanálise produzem textos que transcendem a teoria e alcançam a poesia, como muitas vezes Freud faz, né? Essas perguntas elas são o nosso fio condutor dos estudos com o grupo no nosso seminário. E a gente se dedica a essas áreas e também a pesquisar e a estudar a filosofia, a música, as artes em geral, articulando com a psicanálise e costurando novas maneiras de pensar a clínica, né? Este semestre, a gente escolheu o tema da metáfora e a metonímia, que nós trouxemos com muita abertura, porque tem um campo muito grande na linguística, e desde Aristóteles a gente vem com essas figuras de linguagem sendo indagadas, né? E depois na psicanálise, quando Lacan faz a aproximação dessas duas figuras com os processos de deslocamento e condensação apresentados por Freud. E aqui, hoje, aproveitando o tema O Tempo Não Passa, a gente vai fazer assim, um exemplo de como nós conduzimos temas no nosso seminário. Então, a gente vai trazer para vocês como é que a gente reflete sobre essa aproximação entre a psicanálise e a literatura, tendo como tema O Tempo Não Passa, que é o tema da nossa jornada. Para isso, a gente preparou uma apresentação, mas eu gostaria de saber se Ninfa quer acrescentar alguma coisa. Muito bom estar aqui com você, Cíntia, mesmo que você ir de longe, e com Nádia, e com vocês todas, todos, né, que estão nos acompanhando nessa jornada que a gente fez com tanto carinho, essa programação, e deixo aqui também meu agradecimento, assim como a Cíntia, a todo o grupo que está aí
enfim, na dianteira e na frente, nos ajudando, né? Paulo, Hudson, Meire, Roberta, a comissão de administração, a comissão de divulgação. Muito obrigada. E a todo mundo que nos ajudou também, muito obrigada. Essa aproximação da Cíntia e minha com a literatura e a psicanálise tem trazido esse seminário, né? A possibilidade da gente trabalhar juntas no seminário. Nós temos um percurso parecido, inicialmente com a literatura, com letras, né? Depois com a psicanálise, e está sendo muito bom propor esse olhar para metáfora e metonímia, que são duas figuras que eu costumo trabalhar também em criação literária, e vejo que muitas vezes as pessoas ficam assim tímidas na hora de escrever e de ter coragem de criar uma metáfora ou de criar uma metonímia, né? E eu particularmente acho que elas estão muito próximas da linguagem da criança, da linguagem do infantil, né? Então, nesses grupos que eu tenho assim de trabalhar também com a escrita, é um exercício muito importante a gente olhar para a infância, olhar como que a criança se manifesta, como que a criança se expressa. Lembrando do Manuel de Barros, por exemplo, que faz toda uma literatura com esse olhar, com essa escuta da infância, né? Então, acho que agora a gente pode prosseguir aqui no conjunto de imagens e textos que a gente trouxe para compartilhar com vocês. Pode passar, Paulo. Então, tá aí o nosso tema, e a gente começa com esse poema que pergunta: o tempo passa? Não passa. O tempo passa? Não passa. No abismo do coração. Lá dentro perdura a graça do amor, florindo em canção. O tempo nos aproxima cada vez mais, nos reduz a um só verso e uma rima, de mãos e olhos, na luz. Não há tempo consumido, nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu e o teu, amada. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor não há nada. Amar é o sumo da vida. São mitos de calendário, tanto o ontem como o agora. E o teu aniversário é um nascer toda a hora. E nosso amor, que brotou do tempo, não tem idade, pois só quem ama escutou o apelo da eternidade. Carlos Drummond de Andrade. Ninfa quer destacar alguma Eu metáfora? sugiro a gente, quem sabe, ir passando um pouquinho mais, né? Tá, E então depois a gente... podemos seguir, né? O tempo do inconsciente não é um tempo que passa, é um outro tempo. O tempo da mistura dos tempos. O tempo do só depois, o tempo da ressignificação. Aqui, só para lembrar, a gente fez um recorte de vários autores, tanto da literatura quanto da psicanálise. Aqui a gente tem um trecho de um artigo escrito pela Silvia Leonor Alonso na revista Cult, sobre o tempo que passa e o tempo que não passa. É interessante porque ela é uma psicanalista e a gente, se pegar esse texto dela e transformar numa estrofe de versos, ele vira um poema, né? Sim. Você vai cortando ali os pedacinhos, né? O tempo do inconsciente não é um tempo que passa, é um outro tempo. O tempo da mistura dos tempos, o tempo do só depois, o tempo da ressignificação, que vai trabalhar também com essa questão do ritmo, que foi falada aqui hoje de manhã, né, em duas diferentes mesas, e com esse tempo tão plástico assim, que é o tempo da poesia e é também o tempo da psicanálise, né? Esse tempo da experiência, que não é linear.
E aqui um trecho da Clarice Lispector, para a gente ver essa subjetivação, né, do tempo. E quando acordei, surpreendi-me docemente. Nos primeiros ínfimos instantes de acordada, pensei, então, quando se está morta, se conserva a consciência? Até que o corpo, habituado a mover-se automaticamente, me fez fazer um gesto muito meu, o de passar a mão pelos cabelos. Então, num susto, percebi que meu corpo e minha alma tinham sobrevivido. Tudo isto, a certeza de estar morta e a descoberta de que eu estava vivo, tudo isto não durou, creio, mais que 2 ínfimos segundos, ou talvez menos ainda. Mas que de hoje em diante todos saibam através de mim que não estou mentindo. Em menos de 2 segundos podem se viver uma vida e uma morte e uma vida de novo. Esses 2 ínfimos segundos, como forma de contar toscamente o tempo, devem ser a diferença entre o ser humano e o animal. Assim como Deus talvez conte o tempo em frações de século dos séculos. Cada século, um instante. Quem sabe se Deus conta a nossa vida em termos de 2 segundos, um para nascer e outro para morrer? E o intervalo, meu Deus, talvez seja a maior criação do homem, a vida, uma vida. É da crônica Morte de uma Baleia, no livro Todas as Crônicas. E esses 2 ínfimos segundos, né, vem com uma metáfora muito potente e como se ligassem 2 vértices da existência, né? É, parece que é circular aqui, né? E entre os dois, uma vida. Podemos seguir? Uhum. Outro texto, outro recorte. Faltam 5 minutos para as 3. Às 3 eles vêm e me dão a injeção. Como é possível que 5 minutos pareçam 5 anos? Ao compasso dos batimentos aloprados do meu coração, o relógio faz tic-tac no meu ouvido. Talvez meu relógio esteja errado, embora eu sempre peça que o ajustem para mim. Talvez tenham se esquecido de mim. Talvez estejam ocupados com outros pacientes, cujos gritos e brados me chegam do mundo desconhecido do outro lado da porta de meu quarto. Então, diz uma boca que me parece ir de orelha a orelha num rosto grande demais para o corpo. Está na hora de sua injeção. É um trechinho do terceiro volume, A Dependência, de Tove Ditlevsen, Trilogia de Copenhague. Também a gente tem de novo essa subjetividade, né? Como é possível que 5 minutos pareçam 5 anos? E esses batimentos aloprados e o relógio fazendo tic-tac. Então, um convite também a gente pensar como o coração, não ali naquele momento, está mais acelerado que o relógio, o seu ritmo é outro, né? Uma forma do tempo de falar também aqui de uma angústia, né? De um sentimento assim que é preciso falar e usar palavras para além daquilo que é ao pé da letra, né? Que explode assim, porque é aquela coisa da injeção e do seu sentimento, né? Da espera, né? É. E é tudo tão gigante também, né? Porque é uma boca que parece ir de orelha a orelha e um rosto grande demais para falar que está na hora da injeção. É monstruoso, né? É, é aquela hora que o rosto chega bem pertinho do seu e te acorda e diz:
Tá na hora da injeção. O rosto fica enorme. É. Seguimos? E essa monstruosidade ela vai para o tempo, né? Ela vai e se desloca para essa maneira de falar desse tempo, né? É. Seguimos. Aqui a gente trouxe um trechinho da tese, né, e do livro Leandro. do Leandro, nosso colega, né? Diante disso, ele estava se referindo à tentativa do ego de circunscrever os elementos traumáticos em uma história subjetiva. Então, diante disso, o eu fica como que congelado no tempo, atravessado por uma insistente atualidade que não passa. É a singularidade do encontro clínico nos estados limites, do Leandro Rafael dos Santos. Esse é o tempo que não passa. De novo, né? Uhum. E um eu que está congelado no tempo, né? Como se tivesse ali também uma relação de aprisionamento, né? Sim. Seguimos. Uhum. Quer ler, Ninfa? Sim. De repente, a imagem foi interceptada por uma impressão insólita. Eu não avançava. A realidade física daquela rua na cidade tinha se detido. Só eu me movia num cenário único, que não deixava de acontecer. Simplesmente estava ocorrendo mais além de que eu entendesse que não era possível. E, no entanto, o concreto da situação me impunha aquilo. Fechei os olhos. Tentei parar ou respirar ou me apoiar na parede. O tempo se balançava. Todo o tempo possível estava ali, material e intransferível. Eu não contava, era apenas um corpo preso em um espaço que, por sua vez, estava controlado pelo tempo. É da Jamela Eutite, Jamais o Fogo, Nunca. É interessante que nesse último trecho, né, tem o tempo mais de uma vez, aparece mais de uma vez, e ele aparece como uma metonímia e aparece também como metáfora, né? O tempo se balançava, todo o tempo possível estava ali. E aí no finalzinho ela ainda fala, né? Em um espaço que por sua vez estava controlado pelo tempo. E é também um tempo utilizado com muita polissemia, né? Com vários sentidos que fazem a gente ler às vezes de novo, precisar reler para poder entender que tempo é esse que ela está falando, né? E além do que ela usa várias expressões temporais, né? O de repente, o simplesmente, ocorrendo, no entanto, ela também faz esse uso assim que nos faz balançar com esse tempo. Sim. E os verbos de movimento, né? Me movia, né? Balançava, tentei parar. É. Esses verbos também metafóricos aqui, né? E o título também, né? Jamais o fogo nunca, né? Tem até aí o jamais e o nunca, e o fogo aí no meio, né? E o fogo como uma coisa que dá vida, mas que queima, que acaba, que pode virar cinza, né? É interessante pensar também como é que o tempo está aí, né? Nesse título que não tem a palavra tempo, mas que o tempo também está presente ali, né? E você falou na anterior, parece que está aprisionado. Aqui ela descreve, né? Eu não contava, era apenas um corpo preso em um espaço que, por sua vez, estava controlado pelo tempo. Essa ideia do aprisionamento, né? Do tempo que não passa.
a realidade física daquela rua tinha se detido. É. Podemos seguir. O tempo que não passa é o tempo que não produz diferença, que não promete nada a não ser a perpetuação de um presente estagnado, vazio. O que nos faz, afinal, esperar pelo futuro próximo, desejar o futuro, senão alguma fantasia, ainda que vaga, de que alguma experiência interessante ou prazerosa há de acontecer, ainda que seja a repetição dos pequenos prazeres cotidianos conhecidos? Da Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão. Um Esse aqui tempo que também não... conversa com aquele trecho É, do Leandro, né? é, Do estagnado lá, e com o trecho anterior também, que é ficção, né? Como que os ensaios e a ficção, as ficções, né, que a gente está trazendo, estão conversando, e às vezes a gente fica até em dúvida se é mesmo ficção ou se é mesmo ensaio, o que que é ensaio, o que que é ficção. Acho que foi a Carol que falou disso na é. apresentação dela anterior, né? É sempre um faz de conta. Um tempo que não produz diferença. Seguimos? Uhum. A sociedade contemporânea vem produzindo e sofrendo com isso uma invasão de formas imaginárias desse outro apressado, que não admite nenhum tempo ocioso que não seja rapidamente preenchido por ações que visam satisfação imediata. O ninho que o depressivo faz para si mesmo debaixo das cobertas, onde o tempo não passa. Funciona de maneira paradoxal. Debaixo das cobertas, o depressivo encontra tanto um esconderijo quanto um lugar de gozo, de onde tenta, mas não consegue distanciar-se da ameaça de ser engolido pelo outro materno. É do mesmo livro esse também. Na verdade, trata da depressão nesse livro, e são reflexões muito importantes. Ao longo de algumas mesas aqui na jornada, né, a gente escutou essa dificuldade de lidar com esse tempo apressado, com esse tempo controlado do celular, das horas, e até a gente aqui na jornada também, né? Com os horários determinados para cada mesa, todo mundo quer esticar um pouquinho mais, ou vamos esperar o café, enfim. Como é que a gente faz com esse elástico, né? Aí, depois de ouvir os indígenas, a gente também começa a relativizar mais essas exigências temporais, né? Sim. Podemos seguir? Eu só estava pensando nesse debaixo das cobertas, né, que é interessante, que é a gente pode entender isso tanto como uma metáfora quanto como uma metonímia, né? Esse Sim. debaixo das cobertas seria o quê, né? Seria você estar regredida, regredido, né? Um O outro, ninho, né? um ninho, um útero, o que que é isso, né? Ou essas cobertas seriam o quê, né? É. Berço. É o momento que ele se acolhe ali na cama e o tempo não passa, né? É. Aqui a gente tem dois. A Maria Rita Kell cita esse Gabriel Lombardi, né? Eu vou ler um, você lê o outro, Nívia? Uhum. Na depressão, a passagem do Cronos
tempo linear a kairos, momento oportuno, fica prejudicada porque no lugar da oportunidade, do tempo do acontecimento, o depressivo se vê ante o vazio. É por isso que para ele, Cronos se apresenta como o tempo que não passa. Não à toa vai devorando, né? Os filhos, as horas, É. o tempo, né? E agora um trechinho da Clarice Lispector, da Paixão segundo GH. O tempo se tornara uma eternidade concentrada em um segundo. Eu me despedaçava em claridade e trevas, sem dor e sem alegria. Eu estava fora do tempo. Uma eternidade em um segundo que despedaça, né? Caramba. Aqui também o tempo é bem polissêmico nesse trecho da Clarice e do Gabriel também, né? Que é citado Uhum. pela Maria Rita. O que é Kairos, o que é Cronos, né? E a gente vê isso narrado por ela, né? O tempo se tornar uma eternidade concentrada em um segundo. De alguma forma, parou ali, né? É. Enquanto ela se despedaçava. Seguimos. Sim. O tempo não passa, há um tempo que passa, marcando com a sua passagem a caducidade dos objetos e a finitude da vida. É da Silvia Lenor, da revista Cult, que já foi citada aqui. Psicanalista de São Paulo, né? Acho que ela É. tem origem argentina, não é isso? A gente começou seguindo, né? O tempo não É. passa, agora a gente que indaga. O tempo não passa mesmo? E vamos ver como esses autores respondem ao tempo que passa. O tempo seca o amor. O tempo seca a beleza, seca o amor, seca as palavras. Deixa tudo solto, leve, desunido para sempre, como as areias nas águas. O tempo seca a saudade, seca as lembranças e as lágrimas. Deixa algum retrato apenas, vagando seco e vazio, como estas conchas das praias. O tempo seca o desejo e suas velhas batalhas, seca o frágil arabesco, vestígio do musgo humano, na densa turfa mortuária. Esperarei pelo tempo, com suas conquistas áridas. Esperarei que te segue, não na terra, amor perfeito, num tempo depois das almas. Cecília Meirelles. É interessante ela usar esse verbo secar, né, que é um verbo que enxuga, né, que seca, enfim, esquenta, né? E quando seca, pode ser secar no sentido de tirar o que tem de líquido, mas também tirar o que tem de viço, né, de vida. É, esperarei que te seque, não na terra, num tempo depois das almas. Eu acho que, sim, é um secar nesse sentido, né, de tirar o viço, né?
Aqui também é esse tempo polissêmico que ora ele parece uma metáfora, ora ele parece metonímia, né? Quando tem essas construções assim com tanta potência, é um material muito rico para a gente, enfim, falar, trabalhar, né? A gente também está aqui só trazendo para vocês e provocando, né? Porque também não tem muito isso de certo e errado, é uma coisa ou outra, né? Acho que literatura, ela sempre abre muito para a gente. O intuito é esse, né? Exatamente de a gente ver quantas possibilidades tem num poema, assim como tem numa fala, né, para nós, dirigida a gente. Quer seguir, Cíntia, com a leitura? Digo, não consigo descrever a excitação de remexer nesse velho baú. O tempo era um peixe de vidro de repente na minha mão. Estavam ali os momentos vividos de minha mãe menina, minhas tias mocinhas. Era o estranho íntimo onde eu penetrava a medo. Lia Luft, em O Tempo é um Rio que Corre. Um peixe de vidro na mão. É, o peixe escapa, né? E na mão, então, como é que ele vai nadar, né? Como é que ele vai seguir, né? Ou como que ela não vai conseguir ficar com ele nas mãos, né? É. Os momentos vividos de minha mãe menina, das minhas tias, eu achei incrível esse, era o estranho íntimo, Uhum. ao mesmo tempo história e ao mesmo tempo estrangeiro, né? Longe dela, E o, distante uma vida. e o familiar também, né? A É, mãe, as tias e o estranho aí. ama-se o bar morto porque se possui o dom é ilusão, dom de coagular o tempo. Habitamos essas gotas luminosas, elas revolvem à nossa frente, aparentemente opacas, mas se aproximamos a visão, esses cristais começam a funcionar como um palco. Descortina-se em luz amarelada o bar do Hotel Central. Há ostras na bandeja, fatias coradas de rosbife e uma garrafa de Old Parr. São três à mesa: um mau pintor, um mau milionário e um mau almirante. Apesar de simpáticos, nunca nos falamos. Mas hoje, quando é hoje? Eu os visito com frequência nesse coágulo de treva e refulgência, onde os três convivas se abrigaram da morte. É um trecho do Requiem para os Bares Mortos, de Paulo Mendes Campos, no livro O Amor Acaba, de crônicas dele. O dom de coagular o tempo é lindo, né? Uhum. E ele traz essa imagem dos cristais também, né? Faz pensar naquele peixe de vidro anterior, cristais que funcionam como um palco, né? Que eles estão lá os três num bar, né? Há ostras, fatias de rosbife e uma garrafa de Old Parr. E quando é hoje? E pensando nessas gotas luminosas, né? Habitamos essas gotas luminosas, esses coágulos do tempo, né? De repente fixa a lembrança, o olhar numa delas e, e ela se abre como um palco. É lindo isso, né? Uhum.
Não somos senhores de nossa relação com o tempo. Ainda da Maria Rita Kell. Adorei essa frase. E depois disso tudo que a gente viu, Ninfa, leu para gente? Eu acho que parece que está um pouquinho cortado aqui para mim, mas vamos lá. Carpe diem, aproveita o dia. Aproveita o dia, não deixes que termine sem teres crescido um pouco, sem teres sido feliz, sem teres alimentado teus sonhos. Não te deixes vencer pelo desalento. Não permitas que alguém te negue o direito de expressar-te, que é quase um dever. Não abandones tua ânsia de fazer de tua vida algo extraordinário. Não deixes de crer que as palavras e as poesias, sim, podem mudar o mundo, porque, passe o que passar, nossa essência continuará intacta. Somos seres humanos cheios de paixão. A vida é deserto e oásis. Nos derruba, nos lastima, nos ensina, nos converte em protagonistas de nossa própria história. Ainda que o vento sopre contra a poderosa obra, e aí acho que está cortado. Continua, tu podes trocar uma estrofe. Não deixes nunca de sonhar, porque só nos sonhos pode ser livre o homem. Não caias no pior dos erros, o silêncio. A maioria vive num silêncio espantoso. Não te resignes e nem fujas. Valorize a beleza das coisas simples, se pode fazer poesia bela sobre as pequenas coisas. Não atraiçoes tuas crenças. Todos necessitamos de aceitação, mas não podemos remar contra nós mesmos. Isso transforma a vida em um inferno. Desfruta o pânico que provoca ter a vida toda adiante. Procures vivê-la intensamente, sem mediocridades. Pensa que em ti está o futuro e encara a tarefa com orgulho e sem medo. Aprendes com quem pode ensinar-te as experiências daqueles que nos precederam. Não permitas que a vida passe sem teres vivido. Walt Whitman. Esse poema, para encerrar, ele, de tudo que a gente viu, se o tempo passa ou não passa, ou como o tempo passa, né? Ele nos convida a viver o hoje. Aproveita o dia. E ele foi aquele poema que foi do Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que foi citado lá. Acho que encerramos aqui, né, com esse poema. Sim. Bom, temos agora um tempo para as perguntas, depois dessa interessante sobre o tempo que não passa, né? O tempo que não avança, é o tempo que não produz, é o tempo da depressão, que é diferente do tempo da alegria, é o inconsciente, que é atemporal, é o ontem, que é hoje, e onde é hoje, que dia é, onde é, quando é hoje, né? Gostei muito dessa indagação. Gente, está aberto para pergunta para vocês, para Comentários. perguntas, enfim, vocês quiserem falar sobre essa questão do tempo que a gente sabe. Me lembrei da Macabeia, que ficava escutando a rádio relógio, que fazia tic-tac, tic-tac, É, e ela era uma deprimida, uma pessoa meio apática na vida, e a diversão dela é escutar a rádio relógio. Tic-tac, tic-tac. Foi o cacique Urutau que falou também que os relógios dos homens da aldeia são sem ponteiros, não foi? Não, Foi a Melissa? foi a Melissa. Falou isso. Interessante. Bom, alguma questão, algum comentário?
Então, Então, obrigada, Cíntia, obrigada, Ninfa. Oi, eu gostaria de fazer um comentário. Alô? Oi, Alô? quem está Eu falando? gostaria de fazer um Edelyn, comentário. Oi, tudo. Oi. Ó, achei tão bonito, tão bonito. Devido a um compromisso, eu assisti uma parte, mas foi uma parte tão intensa. Eu quero muito emocionante e muito mobilizante, né? Porque vocês vão há vários tempos, né? E nos levam juntos, né? Que a gente está nesse tempo onde nada ocorre e onde o amor termina, o amor acaba, do Paulo Mendes, né? Esse amor que acaba, então esses três senhores que ele descreve, né? Essa bolha, né? É, eles estão se protegendo da morte. E a morte é o amor que acaba. Quer dizer, tem um tempo insuperável, né? Esse tempo em que podem acabar as coisas mais preciosas, né? E, e aí eu pensei na Cecília Meirelles, né? Que sofreu muitas coisas e foi riquíssima nos comentários, na percepção, né? No tempo depois das almas, né? Não o amor perfeito, mas no tempo depois das almas, onde não há mais almas para se tocarem. É comovente, é belíssimo a estrada que vocês percorreram, os trechos da Clarice Lispector são maravilhosos, né? Ela consegue expressar essa eternidade num instante, né? É belíssimo, como ela percebe o movimento do tempo, né? Nesse despedaçar-se, né? Então, quero agradecer muito, que foi muito emocionante. E, assim, também o sentimento de que está na poesia a maneira de superar esse mundo tão fixado em imagens, né? Tão perdido em imagens, que a poesia resgata, né? Os sentimentos, né? E os tira das imagens. Quer dizer, descoagula, né? Ele descoagula a dor, o sofrimento, a vida, a alegria, o júbilo, né? A possibilidade de um tempo que se transforma em mil tempos, né? O tempo que passa, que não passa, que dói, que acaba, agradecer muito. Acho que tem aí um tesouro que vocês abrem com essa apresentação que vai repercutir durante os tempos. Agradeço muito. obrigada, Edelyn. A obrigada, Edelyn. vocês. Obrigada a vocês. Muito emocionante. Ela quer falar. Você quer? Ah, Meu nome é Isabelle. Eu achei muito interessante também esse trabalho com a literatura e eu fiquei muito curiosa para saber de que forma, né, a literatura, a poesia comparecem na clínica mesmo, né, nesse trato com analisando durante a análise para fazer esse deslocamento, né, que às vezes é difícil, né? Como é que a gente pode usar a arte, a poesia, a literatura nesse processo? Se isso aparece para você, se está presente. Cíntia quer falar primeiro? Quer responder primeiro? Pode falar, Ninfa. Então, para mim é muito mais no sentido de uma afetação, né? De muitas vezes alguma coisa que eu estou lendo e aquilo me faz, me sensibiliza, e quando eu também estou escutando alguém falar, faz uma ponte para mim, faz um link. Não necessariamente eu também vou comentar aquilo com a analisanda ou analisando, mas vai mexer comigo, entendeu? Mas nesse sentido, não quer dizer que eu vá indicar essa leitura, pode até ser que eu indique, mas não tem muita regra. O que eu acho é que essa literatura de poesia, de ficção, ela traz uma potência que nos ajuda a escutar, a entender, a lidar. No caso, a gente trouxe essa abordagem do tempo e das metáforas e das metonímias, né? Para a gente poder desenvolver nosso trabalho com algum tipo de uma acolhida, né? Acho que a poesia nos acolhe, não nos deixa sozinha, porque o nosso trabalho é muito assim, a gente é ali sozinha, né? Você está ali sozinha. E quando você lê
um poema ou um romance, alguma coisa, aquilo fica com você. Aquilo também é seu, você se apropria daquilo. Então, a leitura de literatura, para mim, ela me nutre tanto quanto a leitura dos ensaios da psicanálise, da teoria, de tudo isso, entendeu? Claro que também de outras linguagens e de outras artes, mas como é que a gente está fazendo essa referência, esse recorte à literatura, nesse sentido que eu me sinto assim completamente afetada por aquilo, e às vezes eu estou lendo e lembro de alguém que eu atendo, que eu atendi, ou lembro de alguma coisa e aquilo me ajuda a elaborar, né? O consultório está fechado, mas aqui dentro de mim está tudo vivo e aberto. Posso fazer mais um ligeiro comentário? Oi? Não, é muito bom que você falou, Nívia. Eu estava pensando na menção que vocês fizeram à Hora de Estrela, né? E na Macabeia, ouvindo o tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alguma coisa nova, um ritmo novo se produz. Na situação terapêutica, é como se houvesse a criação de um poema, como se houvesse atravessar o trauma através de um tempo do poema. Né? Pensei na Rosiana Murray, né? Que atravessou o trauma, né? De ter o braço arrancado por Cérbero, né? E ela dizendo que a morte não a levou porque ela trazia a chave da poesia no peito, que pesava muito. Então, vocês estão passando, transmitindo isso, né? O peso redentor, né? Desse ritmo que se abre no trabalho clínico entre, né? Entre a gente e o paciente. É isso. Obrigada. Com esse exemplo da Edeli, eu fico pensando também nas escrevivências da Conceição Evaristo, né? Como também um exemplo assim de uma literatura que está falando de uma vida, que está falando de um coletivo e que traz uma voz que muitas vezes estava cancelada, estava apagada, não era vista, estava cega, e aí a gente vai passar a ver. Então, a literatura ela vem assim como como se fosse um megafone sacudindo a gente, chacoalhando a gente, né? Como essas vozes aqui dos indígenas que vieram de manhã, eu estou dando muito exemplo deles, porque mexeu muito comigo, mas acho que funciona assim. E na clínica, muitas vezes, a gente fica estagnada, paralisada. A gente viu aquela citação do Leandro ou da Maria Rita Kell, e a arte, em especial a literatura, ela em algum momento, nos sacode, faz um tic-tac, assim, sabe? Que faz sentido. Tem bem o tic-tac trazido pela Nádia da Macabeia, que aí faz sentido. Mas é também assim, é um tempo kairos, ele é o tempo da experiência, não tem muito receita, não tem como dizer assim, sabe? São uns feelings que a gente vai tendo e vai sentindo. São as nossas associações também, né? A gente acaba fazendo, mas o que eu acho assim mais importante foi aquilo que a gente falou lá no início, é como que essas obras podem contribuir para a gente ter esses insights, né? Ter essas reflexões. E eu também, como a ninfa, me lembro de questões da clínica, mas muitas vezes os analisandos pedem, sabe, coisas para ler. Não todos, mas tenho muitos que pedem e gostam de receber isso, gostam de conversar sobre isso, e até com o nosso colega Leandro, a gente refletiu muito sobre um caso que não podemos dizer que teve um marco, mas que teve um movimento muito importante depois de um texto que foi lido sobre as mãos, né? Foi muito bom isso.
vai entrando, né, não num plano, mas não é cognitivo somente. Acho que ele vai entrando na nossa afinação da escuta. Você vai ampliando a escuta. Isso. É um exercício, é uma prática, né? E essa afinação, ela na clínica, ela é de extrema importância para você ouvir além das palavras, ou entre as palavras. Sim. Acho que tudo, né? Além e entre. Sim, e a poesia que está sendo criada na situação clínica, Uhum. né? Se alguma coisa nova acontece no meu coração, alguma coisa nova acontece que é uma escrita, é uma poesia que pode acontecer, de despertar, né? Não é o livro lido, ou a obra, não é? É alguma coisa que, na qual obramos juntos, hum, no tempo, no ritmo da clínica, me parece. Sim. Sim, a ação da metáfora, né? Que é criar uma nova significação. Hum, hum, sim, sim, é a ação de tudo, né? Que faz metáfora. Isso, também. Oi, Tiago. Bom, primeiro comentar que é sempre muito boa essa curadoria que vocês fazem dos textos e né, que nos conduz a muitas coisas, muitos pensamentos. E aí eu fiquei com vontade de contribuir com um comentário, uma citação, na verdade, disso que está sendo conversado agora, né? A Solange falou sobre a afinação da escuta também, a partir da sua pergunta, enfim, esse bate-bola. E eu fiquei lembrando de uma frase do João Cabral de Melo Neto, quando ele está estudando o Juan Miró, que eles eram contemporâneos, né? E aí ele fala uma coisa sobre a pintura do Miró, que me parece que tem a ver com isso que a gente está conversando aqui. Ele diz que a pintura do Miró limpa o olho do visto e a mão do automático, né? Então, talvez a arte, de maneira geral, né, possa nos ajudar a limpar, talvez, a escuta do já escutado, do já ouvido, né? E nos fazer chegar, então, com outra entrada também, né, para a clínica. Então, fiquei com vontade de trazer essa imagem que sempre me foi muito cara, e eu acho bonita, né, essa ideia do Cabral, e eu acho que cabe para a gente aqui também. Linda, Obrigada. linda, obrigada. Obrigada, Tiago. Está desligado o microfone. O famoso pintor Francis Bacon, ele dizia que quando ele ia pintar um quadro, ele deveria ter um cuidado de sujar a tela, porque a tela branca nunca estava branca, ela estava impregnada de clichês perceptivos. E quase sempre, quando você pensa que a tela branca esteja branca, você acaba reproduzindo os seus clichês ao pintar a tela e acaba fazendo um quadro figurativo. Aí ele disse uma coisa interessante: para que a pintura aconteça pela via da criação, é necessário que a tela seja sujada, né? E que um acontecimento que venha de fora introduza no pensamento a possibilidade de uma criação do novo. O Bacon diz uma coisa genial, que me parece que o novo vem sempre de fora, ele advém do encontro. Nós não mudamos quando queremos, eu acho que a gente fica acomodado nos hábitos e na nossa famigerada memória. Vocês falaram do Kairos, que eu adorei. Eu queria acrescentar também o tempo do acontecimento, o tempo do Aion, como isso que introduz a mudança e faz a passagem acontecer. Gostei imensamente do que vocês fizeram, tá? Obrigada. 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 Estamos no tempo de Aion. Estamos. E agora convidamos para a próxima mesa. Agradecemos vocês que estão aqui na Speed, que estão em casa, que estão no Zoom, que estão no YouTube. Muito bom. Obrigada.
Convidamos aí Alterives e Tabata. Vai ter o coffee, é verdade. Agora é o coffee break. Isso. Ele não me lembrou do tempo. Eu estou acelerada, né? Beijo. Beijo.